Graça e paz a toda a igreja aqui representada. Louvo a Deus por esse momento solene, onde houve os louvores, né? Prestando atenção nas letras. E realmente os louvores fazem com que Deus habita no meio de nós, porque diz que Deus habita no meio dos louvores. E nós ouvimos os louvores. Agora nós vamos ouvir a palavra de Deus, que faz parte do culto. E Jesus disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me conhecem, mas de maneira alguma elas ouvem a voz dos estranhos. Nós temos que ouvir a voz do Espírito, como diz Apocalipse: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E creio que nesta manhã Deus vai falar com a sua igreja, como comigo também. Eu estou aqui pregando o Evangelho, mas a minha responsabilidade é dobrada, porque não adianta eu expressar a palavra do Senhor e não viver o que eu estou expressando. O importante não é pregar, é viver o que pregamos. Você sabe que cristianismo é desafios diários. Paulo chegou a dizer para o jovem Timóteo: sofre, pois, comigo as aflições como um bom soldado de Cristo. Nenhum soldado de Cristo se envolve com os negócios desta vida a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Então Deus nos alistou para uma guerra, para um grande desafio. Eu me lembro que a nossa irmã que aqui expressou a palavra, que o diabo não está brincando. O diabo é um ser ativo, e Paulo chegou a dizer o seguinte: nós não ignoramos os seus ardis, porque o diabo tem ceifado milhares e milhares de vidas e derrubado muitos ministros da igreja também, desvirtuando a mente do homem. Porque a Bíblia diz que o Deus desse século, Paulo diz lá em 2 Coríntios capítulo 4 e o verso 4, que o Deus desse século, que é o diabo, está lá em D minúsculo, cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho, que é a imagem e glória de Deus. Está aí na sua Bíblia. E para que a gente tenha essa visão de Deus e na sua palavra, temos que ter sabedoria. E a sabedoria que vem de Deus é ela que te dá discernimento, o que é ter uma vida espiritual, uma vida de adoradores que o adorem em espírito e em verdade. É só através da sabedoria que o Espírito Santo nos conceder é que podemos ter esta visão ampla do verdadeiro reino de Deus. E quem está cego, ele não investe no reino, ele investe nas coisas do dia a dia. E Paulo diz assim: se esperarmos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Amém, queridos? E hoje a igreja evangélica, eu digo mundialmente falando, que eu viajei por vários países, só pregam prosperidade e teologia da prosperidade. A maioria perderam o foco do reino do Senhor, infelizmente. Então vamos abordar sobre esse assunto, sobre a sabedoria que vem do Senhor. Eu convido os amados para que abramos nossas Bíblias no livro de Jó, capítulo 28 e o versículo 12. É uma leitura um pouquinho extensa, mas dá para a gente fazer aqui uma análise. O que é servir a Deus e adorá-lo na beleza da sua santidade? Livro de Jó, capítulo 28 e o versículo 12. Também quero agradecer ao presbítero Lourival, a sua família também, por me contactar pelo Facebook, né? Souza, você é bem-vindo, estão se aguardando. Então para mim é uma honra ter a acolhida da igreja. O presbítero Derone está nos Estados Unidos, comunicou com o presbítero Lourival, e a gente está aqui não como um oportunista, estamos aqui para viver uma vida de unidade espiritual. Como diz a Bíblia, né? Quão suave é que os irmãos vivam em união. Amém, queridos? Todos acharam? Jó 28, 12 está escrito o seguinte: mas aonde se achará a sabedoria? E aonde está o lugar da inteligência? O homem não lhe conhece o valor, não se acha na terra dos viventes. O abismo diz:
não está em mim. O mar diz: ela não está comigo. Não se dará por ela ouro fino, nem se pesará prata em câmbio dela. Nem se pode comparar ao ouro fino de Ofir, nem pelo precioso onix, nem pela safira. Com ela não se pode comparar o ouro ou o cristal. Não se trocará joia de ouro fino. Ela faz esquecer o coral e as pérolas, porque a aquisição da sabedoria é melhor do que a dos rubins. Não se lhe igualará o topázio da Etiópia, nem se pode comparar ao ouro puro. De onde, pois, vem a sabedoria? E onde está o lugar da inteligência? Porque está encoberta aos olhos de todo vivente e oculta às aves do céu. A perdição e a morte dizem: ouvimos com os nossos ouvidos a sua fama. Deus entende o seu caminho e Ele sabe o seu lugar. Porque Ele vê as extremidades da terra e vê tudo o que há debaixo dos céus. Quando deu peso ao vento e tomou a medida das águas. Quando prescreveu uma lei para a chuva e caminho para o relâmpago dos trovões. O verso 27 e 28 que chama a atenção da igreja e a minha própria atenção. Então viu e a manifestou, estabeleceu-a e também a esquadrinhou. Mas disse ao homem: eis que o temor do Senhor é a sabedoria, e apartar-se do mal é a inteligência. Só até aqui. Amados, Jesus Cristo, sem sombras de dúvidas, é o maior sábio que pisou nesse planeta. E Ele continua sendo o maior sábio. Ele é a expressão máxima da sabedoria. Muitos dizem que Salomão foi sábio. Só que Salomão foi seduzido pelas mulheres estranhas, segundo a Bíblia. E depois, na sua velhice, ele passou a adorar deuses de pedra, os deuses dos sidônios. Foi um idólatra. Fazendo uma comparação de Jesus e Salomão, Salomão habitava nos palácios. Diz que as taças de vinho eram todas de ouro, né? Era um homem riquíssimo, sabedoria extraordinária. E Jesus Cristo nasceu numa manjedoura. Jesus era desprezado, ignorado pelos judeus, como diz Isaías 53, verso 1. Quem deu crédito à nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Eis que não fizemos dele caso algum, e não víamos beleza nele para que o desejássemos. Ora, Salomão era tão cortejado pelas massas da época, pelas autoridades, que todo mundo ficava estupefato ao ouvir o rei Salomão. Ele foi bem recebido até pela rainha de Sabá. E Jesus falou sobre isso. Jesus diz: a rainha de Sabá condenará esta geração, porque veio dos confins da terra ouvir a sabedoria do rei Salomão. Mas no entanto, eis aqui quem está, quem é maior do que o rei Salomão. Amém, queridos? Sabe o que com isso Jesus Cristo? Que a rainha de Sabá ficou impressionada em ouvir o rei Salomão. E essa geração tem vergonha de ouvir o evangelho de Jesus e não faz caso algum da sua palavra. É verdade ou não é, queridos? Outra coisa, ninguém é obrigado a buscar os valores espirituais que Jesus estabeleceu. Por que eu falei que ninguém é obrigado a buscar os valores espirituais que Jesus estabeleceu? Porque Jesus era contra o materialismo, a ganância, a avareza. Olha o que Jesus disse: não acumuleis para vós tesouros da terra, aonde a traça e a ferrugem corroem, e onde os ladrões roubam. Acumuleis para vós tesouros nos céus, porque aonde estiver o vosso tesouro, aí também estará o vosso coração. Amém, queridos? Mas as pessoas querem acumular tesouros na terra. E acabamos de ler aqui no livro de Jó,
que a sabedoria não se troca nem pelo ouro fino de Ofir, nem os rubis, as pedras preciosas é comparável com a sabedoria. Mas para isso, para o mundo atual, até para as igrejas, eles não querem saber de sabedoria. Queremos os rubis, queremos os dólares, libras esterlinas, Bíblia, sabedoria. Isso não interessa a nós. Queremos agora, aqui e agora, a nossa bênção. Queridos, o apóstolo Paulo tinha uma visão tão ampla da sabedoria de Deus, que Paulo, quando conheceu Jesus, ele chegou a dizer: eu reputo a minha sabedoria como esterco para poder alcançar a sabedoria de Cristo. Paulo rejeitou todas as coisas que esse mundo lhe oferecia. E olha que Paulo era um homem que tinha estabilidade cultural, diz que ele falava em vários idiomas, tinha cidadania judaica, hebreu e romano. Era um homem de cultura elevadíssima. Mas quando ele conheceu Jesus e a sua palavra, ele considerou tudo aquilo que ele tinha como esterco para alcançar a sabedoria de Cristo. E Paulo só investia na eternidade. Olha que Paulo diz: eu sei em quem eu tenho crido, e sei que ele é fiel para guardar o meu depósito até aquele dia. Isto é que é um grande investidor no reino dos céus. O apóstolo Paulo, como os demais apóstolos e os profetas, e aqueles que almejam a eternidade com o Senhor. Falando em estabilidade econômica e social, os irmãos lembram de Steve Jobs? Steve Jobs foi um dos maiores empresários americanos que o mundo já viu. Ele era dono da Apple. Apple é uma das maiores indústrias de informática do mundo. Ele era um gênio da informática. Ele inventou tablets, smartphones, inventou notebooks. Ele revolucionou o mundo da informática. Era um bilionário, gênio. Mas faz 2 anos aproximadamente que o Sr. Steve Jobs desceu à sepultura. Aí cumpre aquilo que Jesus disse: do que aproveita um homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? No dia do juízo, esses homens que rejeitaram a sabedoria do Senhor e almejaram status, ostentação, vão ser como um animal perante o Senhor. O pregador, chamar os homens de animais, é animal aquele que morreu sem buscar o conhecimento de Deus e não buscou a verdade em Jesus Cristo. Vamos ver o que a Bíblia diz? Tudo que eu falo aqui é na luz da Bíblia. Há um salmo aqui que eu acho profundamente importante. Salmo de Davi, 49. Salmo 49. E o versículo 16 fala sobre qual é o final do homem que morre sem conhecer o seu Criador. Salmo 49, verso 16. Está registrada as seguintes palavras: não temas quando alguém se enriquece, e quando a glória da sua casa se engrandece, porque quando morrer, nada levará consigo, nem a sua glória o acompanhará. Ainda que na sua vida ele bendisse a sua alma, e os homens te louvem, quando fazes bem a si mesmo, irá para a geração dos seus pais, e eles nunca verão a luz. O homem que está em honra e não tem entendimento é semelhante aos animais que perecem. Está na sua Bíblia. E não é justo? Isso não é real? Deus nos deu uma faculdade mental, nos deu um corpo perfeito, nos deu visão da beleza do seu reino, nos envia o seu Filho Jesus Cristo para nos resgatar, nos dar vida. E nós rejeitarmos essas propostas do Senhor e fizermos da sua palavra algo que não tem valor algum, e buscarmos os nossos interesses próprios, e quando morrermos não conhecemos o Criador, não tivemos entendimento, a sentença é essa: é como um animal que perece. E é óbvio, Deus nos dá o ar para respirar, nos dá vida, e nós não glorificamos a Ele, não adoramos a Ele no nosso dia a dia, só buscamos nossos interesses próprios. Somos como os animais. Falando sobre os animais,
João Batista, que foi um dos maiores profetas que o mundo já viu, Jesus falou sobre João: o que fostes ver no deserto? Um homem bem vestido? Um profeta? Eu vos digo, ele é muito mais do que um profeta. Nenhum homem nascido de mulher é semelhante a João Batista. E qual que era a mensagem de João Batista? Aqui a gente falou de animais. Raça de víboras e de serpentes, quem vos ensinou a fugir da ira de Deus? Arrependei-vos, porque o machado já está posto à raiz. Toda árvore que não produzir bons frutos é cortada e lançada no fogo. Era esta a mensagem que agradava os céus e agradava a Jesus Cristo. O que fosse no deserto, um homem bem vestido? Não, ele é muito mais do que um profeta. Porque Jesus não pegava palavras dóceis, palavras para massagear o ego daquela geração corrupta, mas pegava palavra de arrependimento e de conversão. Arrependei-vos. Amém, queridos? Porque se morrer no pecado vai ser condenado e vai perder a eternidade sem Deus. Vai estar nas trevas exteriores. Acabamos de ler aqui no Salmo 49, verso 16. E eles nunca verão a luz. É como um animal que perece. Deus é sábio e quer que os seus servos, os que o adorem com sabedoria. Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque Paulo diz assim: ofereçai os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Não histeria coletiva, como é nessas igrejas de hoje aí no mundo. Tudo é histeria coletiva. Tudo é programado para levar o povo ao êxtase, ao sensacionalismo religioso. Mas não há sabedoria, não há um culto de sabedoria, um culto de adoração real. É apenas fogo de palha. Mas o fogo do Espírito é para aqueles que estão com o Senhor todos os dias das suas vidas. E esse fogo não se apaga. Sabe por que não se apaga? Porque está escrito o seguinte: Jesus falou assim: aquele que se vê em mim e eu nele, este produz muitos frutos, porque sem mim nada podereis fazer. O homem sem a palavra, sem a sabedoria do Senhor, é semelhante a um carro sem combustível. Eu posso ter uma Lamborghini 0 km, que é um dos carros mais caros do mundo, ou uma Ferrari, mas sem combustível, aquela máquina está morta. Você pode ser um grande pregador, conhecido, pregador extraordinário, que arrebata as massas, como Benny Hinn, né? Silas Malafaia, Edir Macedo, que tem as maiores igrejas do mundo. Pode ter tudo isso, mas se não tiver na palavra e não viver uma vida de sabedoria com o Senhor, é como os animais que perecem. Até os ministros também, viu, queridos? Muitos ministros do Evangelho fazem desse Evangelho um marketing comercial. Ou não tem isso no nosso meio, os evangelhos? Eu vi na revista Forbes, que a revista Forbes é uma das revistas mais conceituadas no mundo dos negócios. Verdade? E diz que os 10 pastores mais ricos do Brasil, uma lista dos 10 pastores mais ricos, começando com Edir Macedo e indo até chegar ao último, que são bilionários. Tem jatinhos particulares, fazendas, casa em Miami, são bilionários. E tudo às custas do bom nome de Jesus. E uma vez Jesus falou assim, Mateus capítulo 7, o verso 22: nem todos aqueles que me dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus, mas sim aqueles que fazem a vontade do meu Pai que está nos céus. Naquele dia eles me dirão: Senhor, no teu nome curamos. Curaram? Isto é óbvio que eles curaram. Senhor, no teu nome fizemos maravilhas. Fizeram. Templo de Salomão, grandes megatemplos, fizeram maravilhas. Senhor, no teu nome expelimos demônios. Expeliram os demônios. Mas no versículo 23 do capítulo 7 de Mateus, Jesus Cristo vai dizer-nos: apartai-vos de mim, porque eu nunca vos conheci, vós que praticais a iniquidade. Querido, pregar, ser ministro do Evangelho não impressiona os olhos de Deus, não, querido. Deus conhece que eles são fiéis e vivem uma vida pautada dia a dia na sua palavra. Quando Deus chamou o patriarca Abraão, Deus disse para Abraão: Abraão, anda
anda na minha presença e ser perfeito. E andar na presença de Deus tem que ter sabedoria do alto. Só quem tem essa sabedoria do alto é que vai andar na presença do invisível. E Jesus diz uma vez: bem-aventurados aqueles que não me viram e creram. Então, para quem anda com Deus invisível, ele tem que ter sabedoria do alto, senão ele não vai conseguir essa jornada diária no seu dia a dia. Vai desistir e vai parar no meio do caminho, porque as lutas são grandes, os desafios são diários. É verdade ou não é? E quando a gente caindo aí, o próprio Salomão caiu, queridos. Salomão, que foi um sábio, caiu em desgraça. E eu, se não tiver a bênção, é a graça do Senhor, eu vou cair em desgraça também. E bênção não é a material, a bênção é a espiritual. A virtude do alto que é bênção. Hoje eu ouço pregadores da televisão dizendo assim, como você já ouviu talvez em vários programas de televisão: quem serve a Deus tem que ter do bom e do melhor. Se você não tiver uma vida estabilizada economicamente, na visão deles, você não alcançou a bênção de Deus. Não é isso que se prega hoje? Querido, ter um carro, ter uma vida estabilizada não é pecado, desde que eu faça isso com o meu suor, que eu trabalho, que eu invista no meu emprego. Tudo bem. Ser rico não é pecado, desde que essa riqueza seja do seu suor e que vocês sejam servos de Deus para abençoar a igreja, abençoar os servos de Deus, mas não usar a Bíblia como moeda de troca. Sabe por quê? Porque Jesus disse: de graça recebestes, de graças dai. Palavra do Senhor. Mas hoje tem pregadores internacionais e até nacionais. Se a igreja aqui em Vitória convidar um Silas Malafaia, ele pode até vir, mas se não tiver 60 mil, 80 mil de cachê, ele não vem pregar. Eu falo isso com conhecimento de causa. Aline Barros, Cassiane, Thales Roberto, Fernanda Blum, diante do trono, cantam que é uma maravilha, mas se não tiver um cachê de 80, 100 mil, eles não vêm cantar em nenhuma igreja. Isso vem na internet. A própria Fernanda Blum diz assim na internet: eu não canto menos de 80 mil. Miseráveis, não conhecem o Deus da Bíblia. Sabe por quê? Eu quero ver esses cantores gospel de alta performance cantar como Paulo e Silas. Paulo e Silas, os grandes apóstolos, foram chicoteados numa praça, arrancaram as suas vestes, deram-lhes várias chicotadas, depois de pisoteá-los, levaram a eles num cárcere, segundo a Bíblia, com as mãos e os pés amarrados com correntes num tronco. Quer mais humilhação do que esta, querido? Apanhar pela causa do Evangelho e serem levados ao cárcere, amarrado que nem dois animais, amarrado que nem feras. Não é isso? E as costas cheias de vergões. Mas Paulo e Silas, por ser sábios e conhecer o Deus da sabedoria, ao invés de murmurarem, se revoltarem contra Deus, diz que eles oravam e cantavam louvores a Deus. Deus ouviu aquele louvor e respondeu com um grande terremoto, quebrou suas algemas e abriu-se os cárceres. É esse louvor que Deus quer ouvir hoje do seu povo, na face da terra. Amém? É esse louvor que chega ao trono de Deus. Mas esses caras que cantam, não cai nem uma folha da árvore, porque não toca no coração desse louvor comercial e artificial. É verdade, eu não estou julgando. Há casos e casos. Aqueles que cantam com louvor, Deus ouve, mas quando é muito dinheiro, muito estrelismo, cheio de etiqueta, Deus não ouve. Sabe por quê? Rapidamente. Falei que Deus não ouve? Abra a sua Bíblia. Tudo é Bíblia, hein? Não vem pensar que o Souza tem alguma coisa aqui de importante, que eu não sou ninguém. Eu também sou frágil, sou um vaso de barro, tão de má qualidade, que se cair quebra. Mas se eu estou de pé e você está de pé, é unicamente pela misericórdia do Senhor, pela graça do Senhor. Não é porque a gente é melhor do que os outros, não. Mas Deus não ouve mesmo esses louvores. Sabe por que não ouve? Livro de Amós, capítulo 5 e o verso 21. Ouça o que a Bíblia relata sobre louvor. Amós, capítulo 5, verso 21.
está registrada as seguintes palavras: aborreço e desprezo as vossas festas, as vossas assembleias solenes não me dão nenhum prazer. Verso 23: afasta de mim o estrépito dos teus cânticos, porque não ouvirei as melodias dos teus instrumentos. Tem na sua Bíblia. Alguém diz assim: isso aqui é para o louvor do Senhor, é para a glória do Senhor. Mas Deus diz: eu desprezo e aborreço as vossas festas, não me dou nenhum prazer. Afasta de mim o estrépito dos teus cânticos, porque não ouvirei as melodias dos teus instrumentos. E se Deus não está ouvindo, o nosso louvor não passa do teto da parede de uma igreja, e não vamos alcançar a bênção do Senhor. Vamos ver aqui agora, queridos. Outra coisa, sabedoria do alto não é para você se exibir e querer decifrar enigmas para impressionar a sociedade. Você tem uma sabedoria que Deus te deu. Não é essa sabedoria para você se exibir e querer ser colocado como centro das atenções. Olha como ele é sábio, olha que pregação, olha como ele prega. Isto é demoníaco. Você tem que dar louvor e glória àquele que deu a sabedoria para o servo dele, Jesus Cristo. Olha o que Jesus falou sobre isso: graças te dou, Pai. Vou até ler, deixa eu ver se eu encontro aqui. Tem sabedoria? Deixa eu ver se eu encontro aqui. Mateus, deixa eu ver se é isso mesmo que eu... Olha só, Mateus capítulo 12, se me fala a memória, deixa eu ver aqui. Não, é capítulo 11. Eu li isso aqui agora. Olha só, só uma palavra bem rápida aqui, olha. 11:25, exatamente. Amém. Mateus 11:25, olha que Jesus disse. Jesus, naquele tempo, respondeu Jesus e disse: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque tu ocultastes estas coisas aos sábios e aos entendidos e a revelastes aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim te aprouve. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Aleluias. É Deus que revela a sabedoria do Pai ou do Filho. Jesus diz: eu e o Pai somos um só. Eu estou no Pai e o Pai está em mim. Quem vê o Filho, vê o Pai que o enviou, porque Jesus Cristo é Deus. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E por que não adorá-lo cada dia mais na beleza da sua santidade e submeter-se ao seu senhorio? Falando em senhorio, submissão, olha o que Jesus disse: por que me chamastes de Senhor, Senhor, e não façais o que eu vos mando? A irmã acabou de ler aqui agora, Ezequiel capítulo 2, o verso 1. Filho do homem, vai e profetiza as minhas palavras na casa rebelde. Eles quer ouçam ou deixem de ouvir, porque são casa de rebeldes, mas hão de saber que houve no meio deles um profeta. Porque o povo hoje da igreja, mundialmente falando, está se rebelando cada vez mais com a palavra do Senhor. Estão criando um evangelho soft, um evangelho light. Não queremos o evangelho da cruz, o evangelho que enaltece a cruz de Cristo. Hoje anularam a cruz de Cristo pelo show da fé, ou não? Anularam a cruz de Cristo, o escândalo da cruz, pelo show da fé. Tudo é show, ou não é? E falando em escândalo, anularam a cruz de Cristo pelo show da fé. Alguém acha que eu falei demais? Queridos, já que o assunto é sabedoria, por que se prega o evangelho nas ruas, nas praças, nas igrejas, é óbvio? Em qualquer lugar se prega o evangelho. Por quê? Vamos ler? Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, 1 Coríntios 1, e o versículo 21. Olha que palavra extraordinária
para aqueles que querem ser missionários, ou que já são. Continuamos propagando o evangelho da cruz, querido. Não o evangelho light, para massagear o ego da sociedade, mas para o evangelho para impactar a sociedade, eles se arrependerem e voltarem-se para o seu Deus com arrependimento e com uma vida de santificação. Ouça o que a Bíblia diz. 1 Coríntios 1:21. Visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus, pela sua própria sabedoria aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Porque os judeus pedem um sinal, os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Mas para os que são chamados tanto judeus como gregos, lhe pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Amém, queridos? Tem na sua Bíblia. Deus é sábio, e essa mensagem que vai salvar o homem do pecado e que dá a vida para ele. Amém, queridos? Eu vim agora, no ano retrasado, 2014, de Londres e Paris. Fiquei uma temporada. E quando eu vou para lá, Deus me incomoda para dar uma mensagem dentro dos meios de transportes, nos metrôs, trens e ônibus. E entro ali sem maior dificuldade. Está lá os ingleses lendo revistas que são muito éticas, né? Os europeus não ficam pensando dentro do ônibus, aquela coisa de lotação, mas tudo ali, tranquilos. E o Espírito Santo me incomodava. Servo meu, abre a tua boca e dê uma palavra para essas pessoas. Eu falei, eu vou falar mesmo. Por que não? Sabe que eles são ingleses ou franceses? E dizia assim, estava no meio do vagão ali do metrô, para pegar os dois lados. Excuse me, eles olharam meio assustado assim. Moment, please. Read the Bible. Leia a Bíblia. Because the gospel is power of God. Porque o evangelho é o poder de Deus. Your life is very special to Jesus. A sua vida é muito especial para Jesus Cristo. Open your heart. Abra o teu coração. E dizia em poucas palavras: the gospel is power of God. O evangelho é o poder de Deus. God bless you. Eram palavras rápidas. E o povo dizia, thank you, thank you. Sabe por que Deus me deu essas experiências? Sempre eu faço isso. Agora eu fiz no Rio de Janeiro. Eu vim de lá agora e preguei dentro do metrô do Rio, naquelas barcas que atravessam Rio-Niterói. Ixi, que até roubo, tanto pregar dentro dos metrô, dentro das barcas. E o povo tem que ouvir na marra. Ninguém é para dentro do mar para não ouvir. É verdade? E ali, mas com educação, eu peço licença, ético, sem agredir ninguém com palavras. E alguém pode falar, isso é fanatismo. Alguém pode pensar, isso não é tão ético. Não é ético? Querido, dia 19 de novembro do ano passado, os terroristas da Al-Qaeda, jovens islâmicos, encheram os corpos de bomba, detonaram suas bombas nos seus corpos e mataram num dia só, na luz do dia, foi até de tarde, assim como hoje, de dia. Mataram 130 pessoas. Inclusive estava numa casa de show, havia um show de rock. Eles fuzilaram centenas de jovens naquela casa de show. Aí eu pensei, se os terroristas da Al-Qaeda enchem os corpos de bomba e matam em nome de Alá, Deus nos enche do Espírito Santo para propagar a verdade que salva e liberta. Jesus liberta. Não é verdade, queridos? Sabe por que é cheio do Espírito Santo? Porque Jesus disse, o que o coração está cheio, a boca fala. Mas quem está vazio vai falar o que, queridos? Não é verdade? E para concluir ou complementar, quando o homem tem sabedoria de Deus, ele não quer aparecer, porque ele sabe o Deus que ele serve. Ele não quer dar uma de importante, porque ele sabe que o importante é Jesus na vida dele. Lembra que Paulo disse? Eu não vivo mais, mas Cristo é que vive em mim. E a vida que eu vivo agora, na minha carne, vivo-a na fé do Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Isto é cristianismo. Fora disto é balela. Fora disso é estrelismo.
Porque a estrela maior é Jesus Cristo, como está escrito em Apocalipse, né? Eu sou a resplandecente estrela da manhã. Nós somos apenas coadjuvantes, mas Jesus é a estrela maior, ou não é? De vez em quando eu prego em praças públicas, como eu prego agora no Rio, passa aquelas menininhas às vezes na praça, ali, com a Bíblia, aquele ar de desdém, tem um pregador falando de Jesus na rua. Eu falei, queridas, você que passou aqui acha ridículo, porque eu tenho um aparelho de som, né? Portátil, microfone sem fio, então o som pega bem a praça, tem um raio de ação muito longo, porque o som é muito potente. E ela passa aí com aquele olhar de desdém e fala, olha querida, você não é obrigada a parar aqui para receber essas palavras. Nem a grande top model Gisele Bündchen, que é uma das mulheres mais glamourosas do mundo fashion, nem ela com o seu glamour é obrigada a parar aqui para receber essas palavras. Mas um dia ela vai ser obrigada a descer a sepultura, como eu vou descer e você e todos nós desceremos. Quando eu falo isso, a gente sente que a pessoa leva um impacto, porque o Espírito Santo fala no coração daqueles orgulhosos. Nem Gisele Bündchen, com toda a sua beleza, é obrigada a aceitar o Evangelho, mas ela vai ser obrigada a descer a sepultura. Lembra do ex-Beatle John Lennon? John Lennon chegou a declarar nos anos 70 que os Beatles eram muito mais famosos do que Jesus Cristo. Mas o seu próprio fã, Mark Chapman, o assassinou a sangue frio lá em Nova York. E no dia seguinte a manchete era esta: o sonho acabou. Mas a manchete da Bíblia, no livro de Hebreus, capítulo 13, o verso 8, é esta: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele é o Senhor. Querendo ou não, se toda a humanidade se rebelar contra Cristo, desprezá-lo, rejeitá-lo, Ele continua sendo o Senhor, porque Ele diz em Apocalipse, capítulo 1, verso 18: eu fui morto, mas eis aqui, estou vivo para todos sempre, e tenho as chaves da morte e do inferno. Está na sua Bíblia? Até o inferno está nas mãos de Jesus Cristo. Ele domina terra, céu e mar, porque Ele é o Senhor. Mas esses caras que é de importante são apenas animais que perecem e não conheceram o Criador do universo. Amém, queridos? Ah, mas esse evangelho de Jesus é muito maçante. Eu quero o evangelho mais light. Você quer? Então busca o evangelho mais light. Acha que evangelistas light aí para você na televisão? Tem um pregador aí que é um maldito. Se alguém se sentir ofendido, esse é maldito. Eu já ouvi. Eu falo isso maldito porque eu vi. E ouvi com os meus ouvidos e com meus olhos no YouTube várias pregações dele, só com patifaria, fazendo piada e até palavras indecorosas sobre casais, como deve o casal fazer e deixa de fazer. Isto é vergonhoso. E o povo vai às gargalhadas com as pregações dele. Isto é diabólico. Nós temos na hora de reverenciar o Senhor e adorá-lo com beleza de santidade, não é com sarcasmo, mas o povo gosta disso. Eu nunca vi um pastor, aliás, um pregador de Deus, um profeta, os apóstolos, com palavras indecorosas ou palavras de baixo nível. Todas as palavras dos profetas e dos apóstolos eram de um alto nível tão elevado que Deus ouvia. Sabe o que Deus ouvia? E ouve. Para concluir, como Deus ele atenta quando a gente é fiel com a palavra dele. Abra sua Bíblia no livro de Malaquias. Malaquias capítulo 3, verso 16. Já tem mais uns minutinhos. Sei que a ceia vai ser oferecida, mas mais uns minutinhos, porque nunca é demais falar do amor de Deus. E a palavra de Deus não é maçante não, viu, queridos? Antes de ler aqui, Malaquias 3,16, até eu preguei no Rio esses dias na praça, e o povo ficou me até. Eu falei, queridos, muita gente quando vê uma mensagem de Jesus no Evangelho, parece que tem vergonha de parar para ouvir, numa praça ou numa rua, tem preconceito. Aí eu disse assim para eles, para as pessoas que estavam lá, deixa eu só pegar aqui o texto, Miqueias 3,16, já achei aqui. Antes de ler aqui, desculpa, Malaquias, eu estou fazendo, Malaquias 3,16. Malaquias 3,16, é isso mesmo, o último livro do Velho Testamento. Malaquias 3,16, mas antes de ler aqui,
Muita gente às vezes acha que Deus não está atento àqueles que buscam a palavra dele. Deus está atento, sim. Quando você fala com autoridade, com autenticidade e com pureza. Lembra que Jesus falou? Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. E quem que santifica, já que o retiro, o tema é santificação? Quem é que santifica? Jesus dá a resposta. João 17, o verso 17. Jesus diz: santifica-os na tua palavra, porque a tua palavra é a verdade. Amém, queridos? Então vão no retiro, queridos. Se unam ali, enquanto o carnaval está comendo solto, promiscuidade, prostituição, aquele povo está reunido ali buscando a Deus. Deus está atento àquele clamor, àquela reunião. Amém, queridos? Porque a palavra santifica, santifica, porque a tua palavra é a verdade. Rapidamente, como Deus atende e ouve, Malaquias 3:16. Então aqueles que temem, que quem não teme não tem prazer de ter diálogo das coisas de Deus, diálogo das coisas do reino. Então aqueles que temem ao Senhor falam cada um com seu companheiro, e o Senhor atenta e ouve, e é um memorial escrito diante dele para os que o temem e para aqueles que se lembram do seu nome. E eles serão meus, diz o Senhor dos exércitos. Naquele dia que farei, serão para mim um particular tesouro. Poupa-lo-ei como um homem poupa seu filho que o serve. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Amém, queridos? Vereis a diferença entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve. Ele é um exemplo prático do nosso dia a dia. Um dos maiores empresários do Brasil está preso na Operação Lava Jato. Eu me refiro ao senhor Odebrecht. Odebrecht, para quem não sabe, eu sei que a maioria sabe, é a maior construtora do Brasil. Até o Maracanã, eles que construíram outras grandes obras. E o senhor Odebrecht está preso, envergonhado, e não está tendo a verdade na sua vida, não tem paz, não tem liberdade, está falindo moral, espiritualmente, está arrasado o seu Odebrecht. Porque faltou o que para ele? Sabedoria do alto. Faltou o temor de Deus, e está pagando o preço. E políticos famosos, senadores, como o do Cid Amaral, está preso na cadeia também. Sempre aqueles que vão morrer sem conhecer Jesus. Domingo passado, um dos maiores roqueiros ingleses, David Bowie. David Bowie diz que ele era o camaleão do rock, revolucionou o rock. E a última música dele, eu vi agora na televisão, ele está no hospital, em estado terminal, com uma faixa aqui no rosto. Todo mundo acha que viu nas reportagens, morrendo, e a música dele era essa: eu estou vendo o paraíso, eu vou para o céu. O céu é para quem aqui na terra fez a vontade do Senhor. Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Aquele que negou Jesus e não foi fiel vai ver o inferno. Não que Deus queira isso, mas as pessoas que quiseram a luz vão para as trevas, vão morrer nas trevas. Será que David Bowie amava Jesus? David Bowie era imoral, promíscuo. Deus ama ele, ou amava. Se ele tivesse vivo, Deus podia restaurar-lhe e dar a vida a ele, mas ele não quis. Morreu no orgulho, cantando ainda no hospital. Em vez de clamar a Deus, dobrar os joelhos na cama do seu leito e pedir misericórdia do Senhor, gravou o último CD para deixar os seus produtores mais ricos. E quem vai ficar cagando a Deus? Os produtores do CD que vai vender para o mundo fora. Amém, queridos? Eu me lembro de Whitney Houston. Whitney Houston foi uma das maiores cantoras americanas e do mundo. Tinha uma voz maravilhosa, Whitney Houston. E para quem não sabe, ela era cristã da Igreja Batista dos Estados Unidos. No auge da sua fama, da juventude, ela deixou a vida cristã para ser estrela do mundo, para ser uma popstar. E o final de Whitney Houston foi dramático. Ela morreu numa banheira de um hotel em Hollywood, afogada com o próprio vômito, por causa de uma overdose de cocaína. Para onde vai aquela alma, queridos? Falando de Whitney Houston. Tem gente que não é nada, ganha até salário mínimo por mês,
e tem vergonha de seguir a Jesus e ouvir a sua palavra e praticá-la. É verdade ou não é? Claro, tem pobre aí que até diz, sabe? Sai para lá com essa Bíblia. Eu estava pregando agora no Rio, na praça. Eu falei, o Rio de Janeiro está cheio de bandidos, está falido, corrupção, violência. Nem tem dinheiro para assistência de saúde, assistência médica. Muitos morrem na porta dos hospitais. Falta nessa nação Jesus Cristo para restaurar, para dar vida. Aí passou uma senhora bem vestida, ela pôs o dedo em risco e falou assim: não fala mal do meu Rio de Janeiro, você está falando mal do Rio. Eu falei: não, senhor, estou falando o que está acontecendo. São fatos que a imprensa mundial, todo mundo fala que nosso país está indo para o caos, mas não fala mal, ficou brava. Aí eu continuei pregando e ela foi embora. Passou 5 minutos, veio um campurão da polícia. O campurão tem que ficar na rua, né? Mas eles subiram a praça onde eu estava numa praça, e ficaram ali me observando. Eu vi 2 policiais. Aquela mulher, quando ela foi para lá, ela chamou os policiais. Por isso que eles vieram. Ó, aquele pregador está falando mal do Rio de Janeiro. Eles foram lá ouvir. Ouviram a mensagem, deram uma charré e foram embora. Porque o poder de Deus ninguém pode resistir. Operando Deus, quem impedirá? Quem é alguém para mim? Eu falei, nós estamos num país cheio de corrupção, ou não estamos? Violência. Só a palavra para restaurar essa nação, como diz a Bíblia: bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor. Mas nós não queremos Deus como Senhor. Eu dizia assim nas pregações: se aqui tivesse a Anitta fazendo um pancadão, um baile funk, o rio ia parar. Você abre a Bíblia, a maioria passa com vergonha e rejeita a pregação do Evangelho. É verdade ou não é? Coitada da Anitta. Se ela se arrepender, Deus cura ela e salva. Mas se ela morrer no pecado... Lembra de Cazuza, o grande Cazuza, um dos maiores cantores da música popular brasileira? Ele estava morrendo, em estado de terminal, vindo da AIDS, matando Cazuza. Ao invés dele se humilhar e buscar Deus, não. Ele fez como David Bowie, gravou o último CD, e a música de Cazuza tinha esses dizeres: eu vi a cara da morte, a morte estava viva, o Senhor me chama, mas eu não quero ir. Mas querendo ir, ele morreu podre de AIDS aos 35 anos de idade. Por isso que diz a Bíblia: de Deus não se zomba, o que o homem semear, certamente colherá. Amém, queridos? Mas quem tem temor de Deus e sabedoria de Deus, ele reverencia o Criador, ele o louva, ele tem prazer de viver uma vida na presença do Senhor, ele sente alegria. Por que eu digo alegria? Esse que ser cristão na luz da Bíblia é ser um cara triste, melancólico. Eu não, eu tenho uma alegria tremenda quando falo de Jesus, quando eu estou pregando, me sinto um êxtase espiritual, acima de qualquer prazer da carne, prazer do mundo. Você viver com Cristo é uma coisa tão profunda que Paulo diz assim: o reino do céu não é comida e nem bebida, mas é paz e alegria no Espírito Santo. Amém, queridos? Não tem nenhum Réveillon, luzes no Rio de Janeiro, fogos, show, balada e tal. Acabou tudo, foi apenas um dia. Mas sabe o que diz o rei Davi? Fale mais um dia na presença do Senhor do que 1000 em outro lugar. Aleluias. Não é verdade, queridos? Você está buscando um Deus do universo, o Deus que tudo pode. E para concluir a mensagem da manhã, vai servir a Santa Ceia. Sobre sabedoria. A sociedade moderna, principalmente a juventude universitária. Eu estive agora na cidade de Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Eu fiquei um mês lá, onde é aquela tragédia da Boate Kiss. Eu fiquei lá no final do ano. Fiquei um mês pregando o Evangelho. E preguei muito no campus da Universidade de Santa Maria. Uma universidade enorme, uma cidade totalmente universitária. E Deus me incomodou para mim pregar o Evangelho lá para os universitários, no campus, ao ar livre. E dizia para aqueles jovens: o Deus da Bíblia, queridos, é o único que pode fazer a diferença na sua vida, na vida de todo ser humano. Aí dizia assim: lembra da Boate Kiss? Numa noite de sábado, morreram 242 jovens carbonizados. E eu visitei muitas famílias dos entes queridos. Visitei mães que perderam seus filhos. Que eu conheci uma missionária lá da Assembleia de Deus, e ela me levou nas casas das mães que perderam seus filhos. E eu fui lá evangelizar.
Fui nos hospitais também pregar para sobreviventes na época, 2013, agora eu voltei em 2015. Resumindo, os jovens universitários, como pessoas de várias classes sociais, têm a mania de dizer que o mundo foi criado pela explosão do Big Bang. Houve uma explosão, puf, e nasceu o universo. Não só os jovens universitários, mas cientistas, não é isso? Gente da alta cúpula, de QI elevadíssimo, atribui a criação do universo à explosão do Big Bang. Não é assim? Eles não falam que foi Deus que criou, que tem preconceito, vergonha. Mas para terminar o culto desta manhã, minha participação principalmente, quero encerrar com esse texto aqui. Salmo do rei Davi. Olha a sabedoria de Deus. Alguém acha que a palavra de Deus não tem poder, que não é sabedoria? Então, ouça o que diz o rei Davi no Salmo 34, se não me falha a memória, e vou encerrar a minha participação. Tem mais uns minutos aqui, mas eu vou terminar já. Salmo de Davi 33, verso 4. E para finalizar, queridos, Deus está sondando o coração de cada um de nós nessa manhã, como o meu coração também. Sabe o que a Bíblia diz? Eu sou aquele que sonda os rins e os corações, para dar a cada um segundo as suas obras. Se alguém se vê no Evangelho com mal-estar, sentindo repugnado por ouvir essas palavras do Senhor, Deus está vendo nossos corações. E Deus está sabendo se eu estou pregando esse Evangelho para aparecer, para me destacar, ou se eu estou pregando esse Evangelho com amor, com gratidão e com louvores a Ele. Ele sabe detalhadamente. Tem gente que não perde um capítulo das novelas da Rede Globo, Regras do Jogo, que é uma baixaria total, não perde uma cena. E a palavra de Deus não deu um capítulo sequer. Quando ouve com mal-estar. É verdade ou não é? Só que tem uma coisa: aquele que não ouvir com prazer, com gratidão, nunca vai receber a sabedoria do Senhor. Vai morrer como um animal. Porque Deus é sabedoria para quem busca a presença dele. Sabe o que está escrito? Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Se não buscar de coração, Deus não revela a sabedoria dele. A Bíblia diz assim: aquilo que o olho não viu, que o ouvido não ouviu e que não penetrou no coração do homem, são as coisas que Deus preparou para aqueles que o amam. Amém? Deus é sábio. Deus só vai revelar sabedoria, virtude espiritual para aqueles que o amam. Agora, aquele que ouve com mal-estar vai morrer na sua cegueira. Eu já sou evangélico. E daí? Ser evangélico hoje no Brasil virou moda. Qualquer picareta hoje diz que é apóstolo, que é bispa. Virou moda. Liga aquele minuto, até vergonha de ver esses pregadores hoje. Lencinho da bênção, terra de Israel, a música nova de cabeça, um manto sagrado, mas não há nenhum conhecimento de Deus. Por isso que Jesus disse: este povo honra-me com os lábios, mas os seus corações estão longe de mim, e em vão me adoram, ensinando doutrinas e preceitos que são de homens. Está ocorrendo o que o Senhor falou. Hoje as pessoas seguem doutrina de homens. O mal dos evangélicos no Brasil e no mundo, sabe qual é o mal dos evangélicos? É que eles estão em busca do homem de Deus. Mas o cristão que tem sabedoria do alto, ele está em busca do Deus dos homens. Amém, queridos? Do Deus dos homens. Vai atrás de pregador famoso não, viu? Eles não têm nada para te oferecer. Mas Jesus, que é o rei do universo, Ele sim tem a sabedoria para te oferecer, virtude. E para finalizar, para aqueles que dizem que tudo foi criado pela explosão do Big Bang e não atribui a Deus a glória da criação, diz o rei Davi, Salmo 33, verso 4: porque a palavra do Senhor é reta, e todas as suas obras são fiéis. Ele ama a justiça e o juízo. A terra está cheia da bondade do Senhor. Pela palavra do Senhor foram feitos os céus, e todo o exército deles pelo espírito da sua boca. Ele ajuda as águas do mar como uma concha nas suas mãos, põe os abismos em tesouros. Tema toda a terra ao Senhor, temam-no
do mundo, porque Ele falou e tudo se fez, mandou e logo tudo apareceu. Está na sua Bíblia? Amém, queridos? Vamos adorar esse Senhor cada vez mais com integridade de coração, com disposição, porque sabe o que diz o rei Salomão para finalizar? O que tens que fazer, faça agora, conforme as tuas forças, porque para onde tu vai, que é a sepultura, não há mais ciência, nem indústria e nem contato com Deus, porque Deus não é Deus dos mortos, mas é Deus dos vivos. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Amém.